Eu sou Denise Lima. Em meio ao caos, resta uma esperança, um milagre. Aqui é Sérgio e o dilúvio foi um fracasso. Ficou o homem. Eu sou o Elson e para conseguir o que você quer, você deve olhar além do que você vê. Muito bem, meu nome é Victor. Na dúvida, olha para cima e corre. Eu sou o Diego. Quer ver um desastre? Olha a minha conta bancária. Essa foi boa, hein? Muito boa. Essa foi boa. Tava com saudade de vocês. Meu Deus do céu. Foi muito boa, cara. Essa vai pro corte. Parabéns, cara. Mas galera, pegando essa deixa, a gente tá envolto de vários filmes de catástrofes, né? Tivemos agora bons exemplos no cinema, né? E é interessante como esse é um tema que sempre tá em torno da nossa vida. A gente sempre tem esse temor de vir uma catástrofe e acabar com tudo, acabar com os humanos, coisa e tal. Sim. Né? Eu acho interessante como é que esses filmes moldam o nosso imaginário. Né? Teve o filme 2012, que apesar de ser um filme meio adventure, né? Que ele fala do apocalipse. Eu assisti 2. Meu Deus, hoje Denise falou que assistiu 2. Um era mais ou menos e outro era falou, um era ruim e outro mais ou menos. Meu Deus, qual era mais ruim que 2012 aí com John Cusack? Mais ruim ainda. Mais ruim ainda. Meu Deus. Mas eu gosto de filme catástrofe, sabe? Era como o ruim do ruim. Sendo ruim, sendo bom, eu gosto, porque, sei lá, parece que eu me sinto tranquilo vendo o fim do mundo, assim, eu não sei. Devo ser maluco por causa disso, né, mas... é tipo sim. Como é que chama? A CMR pra mim, né? A CMR, né? Você fica assim, que legal. Meu Deus. O engraçado é que esse filme, o 2012, engraçado que ele é um filme do Roland Emmerich, que é o mesmo diretor do Independence Day. E outros filmes de destruição. Mas é típica, é a cara dele esse filme. Puro efeito e exagero, porque tipo, dentro do filme, dentro desse subgênero, mesmo que seja, como disse Elson muito bem, especialmente parece que tem como uma coisa que nos gera esse morbo de essa adrenalina, de putz, como reagiria eu, será que essa turma se salva ou não, como essa coisa assim. Acho que tem vários motivos que poderiam explicar por que a gente gosta. Mas acho que um deles pode ser isso, né? A sobrevivência, a mensagem. E acho que dentro, como todo filme, dentro desse subgênero de filmes de catástrofe, tem vários muito bons. Tem de todo tipo, né? De todo nível. Os dois filmes retratam exatamente a mesma história. Só que um é muito redondinho, ou seja, um é só 1h30 e não mostra o mundo se acabando, só passa um pequeno terremoto, uma coisinha mais sutil e umas bombinhas. E termina em 1h30 no máximo. Esse filme ele é péssimo, mas retrata a mesma história dos astecas, igual esse 2012 que a gente já está comentando aí. Ela já deixou bem claro que o filme é ruim. Assista. Hoje eu falei pra Denise, hoje eu falei no grupo, você tem um magneto para filmes ruins. Não sei onde acha, é como que bota um filtro ao contrário, tipo, tudo o que fica e não serve, vem aqui comigo. Mas Denise, esse filme que você falou, ele é um genérico do 2012, é isso? É sim, retratando quase a mesma história do 2012 mais atual, do mais novo. Sim. Só que sendo de uma forma mais resumida e sem muitos efeitos especiais, só mostrando mais a questão dos escolhidos. Entendi. É tanto que ele é reduzido, tipo, enquanto o filme é 2 horas e alguma coisa, 2 horas e 12, eu acho, o original, o mais novo. Esse Sim. é só 1h30, mais ou menos. Então corta 40 minutos e os efeitos deixam muito a desejar. Então o filme é péssimo mesmo. Entendi. Já repararam que Hollywood tem muito filme em que é duplicado? Vai acabar de sair um filme e vão botar Armagedon. Aí logo coladinho ali tá lá Impacto Profundo. Sim. Já repararam isso? Eu vi no cinema uma vez, tava um filme do... Acho que era... Não sei se era Hellblazer, né? Era um filme que tinha o presidente que matava vampiro. Não sei se vocês pegaram. Sim. Abraham Lincoln? Esse
Meu Deus, cara. Saíram uns 2 filmes, cara, bem próximos um do outro, que era a temática era a mesma. Eu falo, gente, acho que existe informação interna que o pessoal faz, vai sair um filme aí de desastre natural aí, ó. Vamos lançar outro. Mas isso acontece. Alguns estúdios menores, eu acho que eles pegam carona em filmes que potencialmente seriam blockbuster. Isso. Pra poder conseguir. Eu lembro, apesar de não ser de catástrofe, eu lembro do Hércules. O Hércules aconteceu isso. Teve o Hércules com o The Rock e lançou um outro Hércules com um cara totalmente desconhecido. Sim, quase na mesma época, né? Isso, quase na mesma época. Tem outro exemplo que Formiguinhas e Bichos. Um é de DreamWorks e outro é de... Mas tem uma explicação para isso. Exatamente. Esse aí, se alguém que trabalhava aí, como pilhou demissão, foi demitido, como é, Denise? Você sabia? Então, o que acontece quando a gente pega 2 filmes de roteiros semelhantes ou praticamente iguais? O que acontece é que uma distribuidora de maior porte, no caso, pega o dinheiro e transforma o filme, como vou citar esse 2012, vai lá, que ele teve uma maior arrecadação e maiores efeitos de CGI. Essa pegou uma produtora boa, que o leitor do roteiro gostou do roteiro e comprou o roteiro e mandou para a produção. Aí, no 2012, que foi anos anteriores, uma outra pessoa também gostou do roteiro e comprou o roteiro e fez a questão de produzir. Só que esse, pelo que eu sei, o cachê também não foi tão bom. Porque também o filme não é essa coisa toda, mas o fato é que comprou a ideia do roteiro, embora que seja mais vago. Mas acontece isso, uma empresa menor compra o roteiro e tenta vender para alguma produtora tentar fabricar. Eu estava lendo sobre isso ontem, olha só que interessante. A gente já sabe, quando a gente for escrever um filme, alguma coisa nesse sentido, consulta a Denise. Ela vai saber o que falar. Eu tava lembrando de filmes de catástrofes naturais, eu lembrei do Um Dia Depois do Amanhã. Que tecnicamente é um filme de fim do mundo. Mas o que eu queria, assim, perguntar o que vocês acham, qual é a verdadeira mensagem que esses filmes passam? Porque muitos dos filmes são catástrofes naturais que são incontroláveis, tipo assim, como o meteoro que cai do espaço, coisa e tal. No caso, Um Dia Depois do Amanhã, é mais sobre o impacto do homem, pelo que eu entendi do filme. O que vocês acham sobre... O que vocês acham do significado do filme de catástrofes naturais? O que ele quer passar pro telespectador e por que chama tanta atenção? Eu acho assim... Eu até estudei a respeito disso algumas vezes, né? Armagedon, por exemplo, ele foi um filme... Ele ganhou muito recurso da CIA. Eles têm um fundo lá de... Eles financiam o cinema quando é do interesse, assim, dos Estados Unidos, o próprio governo vai lá e põe dinheiro no filme. Eu acho que alguns filmes são pra, tipo assim, porque sempre os Estados Unidos salvam o mundo, sabe? Exatamente. E sempre tem apelos militares. Isso tá mudando, tá? Eu acho que é sempre uma ideia assim, nós vamos colocar os americanos como salvador. Em alguns casos, tem aquela questão ecológica, que nem você falou, assim, meio ambiente e tal, E muitos raros casos, tipo, como por exemplo, O Impossível, um filme lá que saiu agora há alguns anos atrás, né? Sobre aquele maremoto que gerou um tsunami em 2011, mais ou menos. 2011, Aquele lá já é mais uma história real, não tem nada de, sabe, só mostrando a desgraça mesmo. Mostrando assim que os seres humanos, eles têm que se ajudar, tal, nessas situações, tal. Acho que que tem uma mensagem mais bonita, assim, porque é uma história verídica, né, e mostra o que acontece mesmo, né. Ninguém foi lá salvar ninguém, né. Aproveitando o seu gancho, Diego, que você citou o Impossível, aí que eu ia citar ele agora há pouco, eu tava ouvindo, eu tava com ele já na cabeça. Então, o Impossível, para mim, ele retrata a mensagem de fé e esperança, porque ali tem uma família que passa por momentos terríveis onde todos estão separados. Então, essa é uma história, além de dramática, o peso dramático que ela é uma história real, e além de tudo, tem o encontro das família toda separada, o marido, a mulher, os filhos. Então, é praticamente um milagre todos se encontrarem depois de tudo aquilo e ficarem em locais totalmente diferentes. Então, para mim, ele tem um contexto dramático, emocionante
E é uma história de fé, esperança e, posso dizer, um milagre. Nesse caso aí. Pois é, lembremos que nesse filme com uma atriz aqui, Naomi Watts, aquela atriz loira de The Ring, né, O Chamado, que mais fez? King Kong, fez vários filmes, ela. Ela atua nesse filme. Também está Ewan McGregor, né, que fez Obi-Wan, que fez Transporting, Moulin Rouge, e foi um dos primeiros grandes filmes de Tom Holland, se não lembro errado, né? Sim, foi um dos primeiros, né? Um dos menininhos era Tom Holland, que a gente nem lembrava dele aí, que estava ele. Mas eu acho que a pergunta dele foi muito boa. Eu acho que, na geral, o subgênero de filme catástrofe, que começou pelos anos 70, por aí, com aquele tipo... um filme sobre um prédio que acontecia algo. Depois estava aquele filme que teve vários remakes de Poseidon, aquele que era uma embarcação que virava, que era uma embarcação de luxo que virava. Eu acho que tem várias mensagens. Uma, acho que, além da mensagem, uma é sempre que chama a atenção pelo assunto do morbo, pelo assunto de catástrofe, emoções extremas, desespero, como reagiria eu, como reagiriam diferentes tipos de pessoas a isso. Algumas choram, outras se suicidam, outras apelam para a fé, outras para a fé nas pessoas, para a fé nos amigos. Acho que é como mostrar ao ser humano como reagiria em uma situação extrema. E também, claro, o morbo de ver efeitos cada vez mais espetaculares. Si bien algunos filmes se merecieron mejor que otros, por ejemplo Twister, que es uno de mis favoritos, ahora voy a explicar más para frente, mas para mí envelheció mucho mejor que muchos filmes nuevos como 2012. Los efeitos para esa época siguen estando más vigentes que 2012. Mas lo que quiero decir es, mensajes pueden ser variados, como falou muito bem Denise. Tiene algunos que son más focados no drama, porque son más baseados na historia real. Tem outros que podem ser mais focados no mensagem em ser tipo pessoal, vamos cuidar um pouco mais do planeta, vamos ter mais noção. E pode ter outros que seja focado em um pouco mais gerar uma espécie de medo para depois dar uma mensagem de fé, como The Knowing, aquele filme Presságio com Nicolas Cage, que foi destruído pela crítica, mas é um filme que gosto muito. E é isso, acho que tem diferentes tipos de mensagens, mas aqui, o que tem em geral é esse assunto do morbo, do espetacular, a coisa extrema de como reagiria o ser humano, né? Cara, um filme que eu acho que, apesar de muita gente não considerar, mas eu considero ele como catástrofe também, seria o Mad Max. Mad Max é interessante porque ele acontecer, dentro do filme acontece uma série de efeitos, série de eventos que acaba levando a população, a humanidade no limite, né? Pra quem é mais antigo, das antigas, tem um Waterworld, né? Que eu não lembro como é que é o nome em português. Ele tinha um sobrenome aqui. Ele tinha um. O Segredo das Águas. O mundo é invadido por água. Isso, é invadido por água. Ele era o Mad Max na água. Isso, cara. Como eu queria uma continuação desse filme. Esse filme, até o momento, foi o que mais investiu, o de maior orçamento, e foi um fracasso de bilheteria. Eu gosto. Como eu queria uma continuação, adorava o pinball dele. Ele copiou, o pinball dele era maravilhoso. Ele copiou coisinhas de Mad Max. As roupas. Mas nessa época ele tinha essa questão de cópia, era meio que natural. Apesar que a temática dele, parando pra pensar, eu acho que ela te leva mais à reflexão do que o Mad Max em si. Mad Max é mais ação e explosão e a cúpula do trovão. E é isso aí. Ele não é um filme ruim. O negócio todo, eu acho que às vezes é a época em que ele foi lançado, entendeu? Então pode ser que ele não deu sorte naquele momento. Muitos filmes dessa época aconteceu isso, né? O gasto que ele teve com câmeras pra filmar debaixo d'água, levar uma galera pra um local mais afastado, com muito oceano, e aí o custo de produção foi muito alto. Exato. Demais, até demais. Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. A gente sempre tá falando sobre filmes de catástrofes, avalanche, maremoto e assim por diante. Filmes de alienígena seriam considerados catástrofes naturais? Eu acho que é outro subgênero. Filme de invasão alienígena é outro subgênero considerado. Aí tem vários. É só a pergunta. Depende. Se o ser humano mandou a mensagem pro espaço na cagada, tipo assim, fez negócio errado, mandou lá sem querer, o alienígena falou, opa, tem coisa ali, culpa dos humanos, então foi catástrofe natural. Mas aí também não é natural, outra vez novamente não é natural, seria gerado por cagada do homem.
Então teria que ter um Não, subgênero então, mas tudo que acontece Não, se as calotas polares estão derretendo, a culpa é de quem? No, por isso, aí tá. Esse exemplo, sí concordo de que, como falou Elson, tipo, o dia depois de amanhã, Waterworld, Mad Max, eu entendo que possa ser considerado como no meio de catástrofe natural misturado com, tipo, cagada do homem que gerou a catástrofe. Mas se é de alienígena que vem, acho mais de que o filme mais pode ser mais considerado outro subgênero que já de invasão alienígena, que tem vários filmes bons. A versão original e a nova. O filme Vida acontece uma coisa assim, o humano é que traz aquela porcaria pra Terra. Qual? Vida. Né? Muito bom esse filme. Sim. Já viu? O filme é bom pra caramba, foi o homem que fez cagada, e aí? Esse filme também esse filme filosófico pegou muito isso. de Alien, esse filme. Pegou muito de Alien. Pegou, mas eu achei muito bacana, a ideia é bem interessante. Antes de começar o nosso papo aqui, eu até conversando com o Diego, se Armagedon, Impacto Profundo seria um filme de desastre natural. Porque é algo que o terceiro humano não está interferindo. Exato. Tá vindo do espaço. Sim, aí sim. Exato. Concordo 100%. Exato. Aí sim. Uma curiosidade sobre Armagedon. Eu tava vendo um podcast do... eu esqueci... Sérgio Sacani. Não sei se vocês conhecem. Ele tá falando Space que Today, né? Isso, ele tá falando que quando você vai você faz teste pra ser piloto da NASA, coisa e tal, você tem que apontar 11 erros do filme Armagedon. Tem que fazer quê? Sendo que o filme tem 30. O filme tem 30 erros graves. Muito bom. Você tem que apontar 11. Você chegou a ver? Aí é divertido. Você chegou a ver uma crítica? Foi uma entrevista com o Ben Affleck. Que o Ben Affleck falou que durante a entrevista ele falou lá que ele chegou pro diretor. Qual é o nome dele? O diretor do. É o mesmo que fez a Rocha. Michael Bay ou Roland Emmerich? Michael Bay. Sempre faz esse Ele tipo chegou de pro filme Michael assim, Bay e falou assim: não seria melhor a gente. Não seria melhor no roteiro. Quem perfura é um astronauta, tipo. O Bruce Willis, que é o perfurador, ensinaria a um astronauta como perfurar pra perfurar. Aí ele falou assim: cala a boca, fica quieto. Que é, tipo assim, no roteiro é muito melhor fica mais heróico, né? Pô, quem salvou a humanidade não foi os astronautas, foi um perfurador, né? Foi um petroleiro. Petroleiro, cara. Cara do povão. Cara do povão, o cara foi pro espaço. Esses filmes são assim, são tipo muita apelação para coisas tipo que possam fazer que se sinta identificado a maior parte do povo. E a maior parte do povão se identifica mais com um cara que trabalha em algo mais físico, mais assim, mais de esforço, e tem menos conhecimento que um astronauta. Então, e também porque o protagonista é Bruce Willis. Armageddon é um bom exemplo de filme que sabemos que tem um monte de erro, um monte de merda, os caras sabem, ou seja, um monte de erro de física, mas que é um desses filmes que eu curto de ver. É um filme de ação que eu curto de ver. É isso que é interessante nos filmes de catástrofes, né? Porque, na verdade, o quanto ele prende a atenção. Você, na verdade, talvez você fique ali, o cara que tá assistindo tem uma pontinha de esperança de acabar tudo de uma vez e acabou a humanidade, vamos recomeçar, né? Vamos ser do zero. Também tem aqueles filmes que a gente pode falar que são os derivados, que são os filmes apocalípticos, né? Sim, como tipo Presságio, né? Presságio é muito bom. Tem o que eu adoro, O Fim, que é maravilhoso, um filme de comédia. É o Fim, né? Que no final tem o Backstreet Boys dançando, maravilhoso filme. Cara, é aquele com aqueles atores que são amigos, James Franco, todos aqueles. Isso, todos eles. Tem o próprio Presságio do Nicolas Cage, também é mais ou menos essa mesma vibe, né? Sim, porque apesar que nesse filme é uma catástrofe natural que vai acontecer, só que os alienígenas é que salvam o restante de humanidade. Mas é tão legal, que é isso, não é exatamente, isso? Mas é tão legal que na real são alienígenas que a humanidade tinha percebido toda a história como se fossem anjos. É uma das tantas teorias de várias culturas. Porque, tipo, tem muitas culturas que desenham anjos
o que desenham alienígenas, que muitas vezes parecem anjos. Então tem uma cultura, tem toda como uma espécie de crença de que pode até ser o mesmo. É tudo uma teoria, né? Depende da fé de cada um depois, mas até faria sentido, cara, porque com tanta... Imagina, cada estrela no céu, a maioria são maiores que o Sol, ou seja, cada uma tem um sistema solar. Ou seja, seria muito egocêntrico achar que não tem vida fora do planeta, né? Agora uma pergunta rápida. O que define fim do mundo? É o fim do planeta Terra ou o fim da humanidade? Boa. Porque até então, todos esses filmes, o fim é da humanidade. Mas em alguns casos pode ser o fim do mundo. Não, mas eu acho que o único dessa lista aí que é realmente o fim do planeta Terra é o Presságio. Não, e 2012 né? Também, né? 2012 acho que também. Não, mas... Não, o planeta continua. Continua, né? Ele continua, na verdade ele ficou inabitado, mas o planeta tá lá. Sim, é que Né? A gente não sabe se ele vai se reformular para poder anos. ter uma nova... essa é a questão. Verdade. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, a gente lida o fim do mundo, mas na verdade o fim é da humanidade. Outro dia na Rapadura Cast falaram de isso, exatamente, e muito verdade. Tem filmes que, como você falou, acaba o mundo mesmo, fica destruído, ou quase inabitável, queimado, ou, sei lá, alagado. Ou tem outros que realmente só acaba a humanidade e segue a vida de outros animais. Mas eu acho que é verdade, é como uma subdivisão da subdivisão desse tipo de filmes. Eu acho que as duas coisas meio que se relacionam, né? Porque, veja, se você pensa no fim do mundo, é que por consequência você pensa, bom, boa humanidade, assim, né? Tipo, agora, se você pensar, a humanidade vai para um outro lugar e tal, pode ser o fim do mundo para muita gente, mas para a humanidade não é, né? Tipo assim, é que as duas coisas meio que se confundem, assim, para mim, pelo menos, né? Porque a gente muito tem aquela coisa de origem bíblica, né? Que fala fim do mundo é o apocalipse, né? Tipo, passar dessa vida pra uma outra, tal. Então, você conhece o fim dessa vida, né? Pra mim, é assim, o fim do mundo ao qual nós conhecemos. Porque a partir dali já é outra coisa. Porque é que nem esse Não Olhe Pra Cima. O asteroide caiu, depois dos créditos aparece o filho da presidente querendo lá tirar fotinha, mostrar, eu sou o último cara do mundo, mas acabou, tipo ali, pode ter seres humanos que sobreviveram, mas o mundo ao qual eles conheceram acabou, vai uma nova página, um novo mundo, mas então, e não é o fim do planeta, o planeta tá lá. Exato. Então, assim como a gente tem essa questão do fim do mundo ou do fim da humanidade, a gente pode pegar filmes específicos como Terremoto, A Falha de San Andreas, que esse também tem uma pegada dramática, que é quando o marido que está num avião, numa nave, helicóptero, enfim, tenta salvar a mulher e a filha, aliás, a ex-esposa. E a filha. Esse também tem uma pegada dramática e o final dele também é maravilhoso. The Rock? Isso. The Rock. E também temos outra história real, que é a do Monte Everest. Que é aquela que desmoronou tudo em cima daqueles alpinistas. Essa também é ótima. Boa. E também é outra de catástrofe também, que é sensacional. E como é... Isso, Boa, queria nomear queria só nomear 2 ou 3 rapidinho antes de esquecer. Dante's Peak, aquele com o ator que fez 007 e com Linda Hamilton, que acho que saiu por o final dos 90, começo dos 2000, e foi bem espetacular, bem, assim, bastante bem feitinho. Era sobre tipo um monte tipo que teve uma grande explosão tipo de vulcão e começou a ter tipo lama, tudo assim, bem Vitor, desastroso. Eu vou deixar você continuar. Sim. Vitor. Mas uma cena que eu não esqueço desse filme é a cena do trem, onde o bombeiro tem que salvar não lembro se era uma criança. Não, esse outro, esse vulcano. Esse é o vulcano? No, o que estaba falando é... Vocês como chamam? Em inglês é Dante's Peak, que é Volcão na Fúria, como é? É o Inferno de Dante.
Isso. E o que você disse, Sérgio... então o outro é o Vulcano. Isso. O que você tava por dizer... É que um é com aquele cara do MIB. Tommy Lee Jones. Isso. Então tô confundindo os filmes aí, ó. É Impacto Profundo e Armagedon. É a mesma coisa. Você caiu na pegadinha. Você caiu na pegadinha porque os dois saíram juntos. Os dois saíram juntos. Eu acho que sim, 98 foi. Foi a maldição de Hollywood que eu falei lá no início. Maldição que aí sim é forçada pelo homem, porque tipo, olha, aquele estúdio tá por arrasar com um blockbuster, uma coisa foda. Vamos fazer uma coisa igual. Vamos ver quem estreia primeiro. Assim passamos como que somos nós que tivemos a de original. E o último que ia dizer é de Twister. Esse é o filme que mais marcou para mim, minha vida, porque a partir daí fiquei como impressionado e apaixonado pela força da natureza com os tornados, com aquele fenômeno impressionante. E a partir daí gravei documentários, levei para a escola, passei por Nerge para perder horas de aula. E a partir daí, sei lá, umas 3, 4 vezes por ano, tenho sonhos recorrentes com que estou dirigindo na estrada, aí, como dizem vocês, na rodovia, e que aparece lá longe um tornado. E que aí tenho que decidir, tipo, viro, dou volta para trás, ou sigo e depois chega um ponto que viro, como faço. Sempre e a vezes me acontece que tenho um sonho, que dentro do sonho digo, não pode ser, isso deve ser um sonho. Ou seja, um sonho dentro de um sonho, tipo Inception. Tipo a origem. Você sonha em tacar bolinha com catavento também nos tornados? Cara, isso ficou muito foda, cara. Mas não sei se será real tão assim, não sei. Pode ter sido nessa época, mas ahora não. O resumo de Twister pra mim é vaca voando. Caraca, essa cena é maravilhosa. É muito bom. Tipo, outra vaca. Não, é a mesma. Já viu um filme chamado... já vendeu o filme. Você bota a vaca voando, meu amigo, um carro entrando dentro de uma casa, saindo pelo outro lado. Isso já vem. Nossa, era uma sessão pipoquinha, sessão da tarde, um filme bom, cara. Tu viste que tá passando na televisão, a galera parava pra assistir ele. É engraçado que você já notou que depois disso virou uma obsessão botar vaca voando em certos filmes. Depois de tudo, isso tinha um filme. Vaca voando. Tinha um filme, acho que era Kung Fusão, que era um filme de comédia. A vaca lutava ali. Que tinha a vaca lutando. Aí foi ver depois disso, cara. Tudo tinha alguma coisa, uma piada com vaca voando. Cara, eu amo esse filme, cara. Começa como super escrachado pra rir, assim, tipo e depois tinha uma mensagem muito legal no final. Muito legal. Eu vou falar a verdade, esse filme ele já é um desastre natural. O negócio é muito bom pra caraca, cara. Pois é. Mas voltando agora, tirando o desastre natural que é a conta bancária do Diego, como ele falou logo no começo do podcast, rápido, só o nome do filme. Elejam o melhor filme de desastre pra vocês. Valendo, Denise. O Impossível. 2012. Impossível. 2012 é bom. Eu gosto. Sérgio. Wall-E. Nossa, bom. Wall-E. Acho que lá nele deve ser outro nome. Muito bom. Qual? É o do robôzinho. Não, é esse nome mesmo. Você tá falando do Wall-E? É esse nome mesmo. Wall-E? Wall-E. O do robotinho. Isso é bom, ok. isso é bom. Sim, muito bom. Muito bom. Mas não sei se ele é um filme, nossa, magnífico. Nossa, esse filme é excelente. Wall-E, eu amo o Wall-E. Muito bom. A humanidade acabou com o planeta. Pois é, mas aí é interessante isso, porque é como que o desastre em si já aconteceu. Mas é bom, é uma boa eleição porque esse filme é excelente. E na real tem a ver com a destruição do planeta. Só que o desastre em si já aconteceu. Mas é muito bom, cara. Eu gosto muito do Wall-E, muito bem lembrado. E você, O seu argentino. Eu tava por dizer, seu argentino aí. Não, nem ia falar isso não. Não tô nem falando mais importado. Já sou uma mais. Não, eu acho que tem vários ainda que não assisti. Estamos até esquecendo de vários seguramente. Acho que lembramos a maioria dos mais importantes. Mas o que não sei se é melhor, mas que para mim me marcou muito e que acho que marcou como um retorno desse subgênero que é o filme de catástrofe, para mim é Twister. Me marcou muito. Aí começou minha paixão, meu encantamento pela força da natureza dos tornados, e como tem diferentes níveis de força que se
medem pela velocidade, pela largura do tornado em si, F1, F2, F3, F4, F5, e agora dizem que também tem F6. Então, eu escolho o Twister, 96. Bom, o meu filme de desastre tecnicamente é natural, porque vai acontecer de uma forma ou de outra. É Idiocracia. Eu acho esse filme Esse filme devia ser obrigatório nos colégios, cara. Que aquilo ali é um desastre natural, querendo ou não. Idiocracia. Ouvi falar muito bem. Ouvi falar muito bem desse filme, sim. O filme, ao todo, ele não é aquela obra-prima que você fala, nossa. Mas só aquela introduçãozinha dele, aquele início. Exato. Já é uma aula, cara. Porque... olha o que tá acontecendo com o mundo. É o que eu mais vejo. Eu, por exemplo, eu e o Sani aqui temos a Sofia. A gente pensa... antes de a gente ter a Sofia, a gente falava assim, nossa, a gente planeja tanto para ter um filho, né? E a gente fica, assim, adiando. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos nos planejar melhor quando tiver com a condição. E a gente vai atrasando. E o filme, ele trabalha com isso. Você vê um casal perfeito, um casal assim... o cara tem um bom emprego, a mulher também, mas eles ainda acham que não é 100% ainda, então eles vão segurando. E enquanto isso, os dois casal de idiota lá, que não estão nem aí pra nada. Que não é nem um casal, na verdade. Começa como um casal, Aí daqui a pouco o cara já tá tendo filho com outra, e aí vai ver o cara tem umas 3 ou 4 famílias, e vai tendo aquela prole de criançada, não sei o quê. E o casal, que lá todo certinho, todo, né? O rapaz morre, a menina fica sozinha, no final não teve filho nenhum. E aí no final a população de idiotas só vai crescendo. E é o que tá acontecendo hoje em dia, eu acho. Esse, cara, é o que eu falo pra todo mundo. Que filme é esse? Esse filme devia ser obrigatório. Idiocracia. O que falava Sérgio também. Sim, Idiocracia. O que falava Sérgio também era esse, então. Ele tecnicamente, cara, ele é um filme de catástrofe natural, apesar de não parecer, porque ele é um movimento natural do que está acontecendo na sociedade. E o que no filme acontece um desastre natural e as pessoas estão tão burras que não conseguem sabem como se virar depois daquele catástrofe. Tanto que tem lá amarrando prédio com corda. Se eu não me engano, ele é congelado, não é isso? O cara... isso! Ele é congelado criogenia. Sem querer lá, um negócio assim, não lembro. Ele é congelado, depois ele desperta várias horas depois. Né? Isso. E aí, e detalhe, ele não é nem uma pessoa inteligente, ele é um cara comum. Exato. É um afegão médio. Tranquilaço. É um afegão médio. É um afegão médio lá, tranquilaço, e ele... qualquer coisa lógica, racional que ele fala, que nós falaríamos... é tratado no futuro como um cara mega inteligente. Nossa, esse cara sabe tudo. O presidente é o Terry Crews, o pai do Chris. E ele, no filme, acho que ele é um ex-ator pornô, um negócio assim, virou presidente dos Estados Unidos. E hoje em dia você vê, o idiota é um presidente. O cara lá, o Trump também. Que é, cara, é o retrato. Esse filme... presta atenção, agora, as pessoas estão ou não estão agindo como ela? Calma, desculpa, Elsa. O Não Olhe Pra Cima, depois que ele saiu, um monte de gente começou a recomendar essa Idiocracia. Sim, tem um podcast que sempre... anos tem um podcast filme. Que sempre elogiamos aqui, nossos colegas também, a Rapadura Cast, que eles falaram quando falaram agora de Olhe Pra Cima, falaram muito bem de Idiocracia, como vocês, e deu muita vontade de assistir. E também dando aí um pé, acho que seria muito bom, enquanto a gente puder combinar, fazer só de Olhe Pra Cima, e aí poderíamos, vocês que assistiram, falar mais de Idiocracia, né? Porque acho que tem muito para falar desse filme, muito legal. Realmente gostei muito, galera. Fiz um vídeo na minha página. Bom, galera, e é com isso a gente encerra. Eu acho que talvez o melhor, pelo menos pra mim, eu vou puxar minha sardinha Idiocracia. E é isso aí, galera. Curta, compartilhe, se inscreva e nos vemos agora na segunda-feira. Valeu, galera. Obrigadão, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Muito bom.
Muito bem, meu nome é Victor. Na dúvida, olha para cima e corre. Boa. Dúvida, né? Galera, é interessante. Ó, Elcio, eu deixaria a do Diego por último aí na edição, hein? A dele foi a Eu melhor. acho com certeza, muito cara. bom, muito bom. Ficou Além ótimo. do corte, vai ser a dele. Tá querendo dizer que não gostou da minha, pô? Aí não dá, né? Não. Desculpa, A dele... a dele ganhou, cara. A dele foi ótima. Não. A de Diego é a melhor com folga, cara. Não tem como.